mamãe e a papai. Estou de saúde, mamãe, amanhã mesmo voltarei. E a mamãe, e a mamãe, toma esta cartinha, mamãe, para você não pensar em mim. E a papai, e a papai, toma esta lembrança, papai, para você não pensar em mim. Tá na mata, vida. Sejam bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo como sempre desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, na Costa do Sol, aqui no Sunshine State, nos Estados Unidos. Muito bom dia, muito boa noite ou boa tarde, conforme for a hora, para toda a audiência do mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa e partes do Sri Lanka. Saibam todos que para mim é um prazer imenso propiciar entrar nas vossas casas através da maior rede mundial social YouTube para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Por favor, vos rogo para que acessem aos vídeos do vosso Desperta Angola e não se esqueçam de subscrever e partilhar o único canal, o único da reconciliação incluindo, melhor dito, do Sem Voz em Angola. E a partir daqui dos Estados Unidos, emitido aqui em Miami, nos Estados Unidos, para juntos colocarmos um grãozinho de areia no processo de reconciliação nacional genuíno entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do agora nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. E se você nunca teve acesso ainda a esse grande show de notícias, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube e o Desperta Angola. E te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas vindas de Miami, na Flórida, no sul dos Estados Unidos, e desde cá para o mundo lusófono. E porque sou aqui, e só será aqui no Desperta Angola, onde você escutará verdades que nunca escutarias em nenhum outro canal digital por aí, incluindo análises sobre o tema angolano, em particular do ponto de vista científico e ou sobre o que diz a ciência. Dos temas abordados, todos eles abordados aqui e completados com notícias sempre atualizadas sobre o panorama atual do tema angolano e cientificamente analisados aqui pelo criador, produtor e o apresentador do teu grande show, esse show de notícias, o teu show de Desperta Angola. Esse aqui o ponto de vista do teu Desperta Angola. Por que razão então o MPLA e o general João Lourenço Laburinho e Fernando Bambi Receado criaram em Angola o Esquadrão da Morte, chamado Abate, e que usa práticas do holocausto nazista ali em Angola? A mais do que triste história dos famosos campos nazistas de concentração remonta nos anos 1933 a 1945, a quando da ocorrência da Segunda Grande Guerra, e que teriam sido construídos e desenvolvidos pelos militares com vista a aprisionar presos políticos e ou prisioneiros de guerra na época. Os chamados campos de concentração viriam a ser destinados a segregar grupos sociais de pessoas ou estrangeiros, melhor dito, do resto das populações, incluindo os judeus na Alemanha nazista de Adolf Hitler. Para efeito, os campos de concentração eram sujeitos ou apertados com cercos, incluindo fortes medidas de segurança por conta especificamente dos judeus que ali eram encarcerados e através do desenvolvimento das infraestruturas de execução em massa daquele grupo étnico ou religiosa na época ali na Alemanha. Ao longo da história da humanidade existiram à volta do globo terrestre outros campos de concentração e em muitas partes do planeta e em outros momentos registrados na história moderna.
Porém, na verdade, os campos de concentração nazista ou nazis na Alemanha de Adolf Hitler viriam a constituir o desidrato mais famoso da história do ponto de vista e dos maus tratos e massacres em massa em todo o mundo. Por conta da sua dimensão histórica, dos brutais massacres do Holocausto, e que viriam a ser provocados pelo famoso, no mau sentido, fascista Adolf Hitler. Na verdade, do ponto de vista histórico, em outros momentos da história moderna, campos de concentração viriam a ser construídos também em países como a República de Cuba, no Caribe, durante o período colonial cubano. Na República da África do Sul, finado Nelson Mandela, durante a chamada Guerra dos Boers no país do Arco-Íris, viria a conhecer também campos de concentração. O país do Sueste Africano, a atual República da Namíbia, viria também conhecer campos de concentração. E durante os massacres orquestrados pelos alemães sobre os heróis e contra os mamacuas ali na África Austral. Durante a vigência da suprimida União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de triste memória, viriam a ser desenvolvidos campos de concentração no tempo do regime do ditador Stalin e que eram apelidados por gulags na época. Durante a guerra da Bósnia-Herzegovina, viriam também a ser erguidos campos de concentração construídos nos Balcãs, onde viriam a ser aprisionados bosníacos ou, entre aspas, bósnios muçulmanos. Historiadores nas universidades norte-americanas e europeias estimam que só em apenas 6 campos de concentração, nomeadamente Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Belzec, Chelmo, Simore e Majdanek, todos localizados na República da Polônia, viriam a ser exterminados mais de 1.200.000 pessoas na época por ordens de Adolf Hitler. Adolf Hitler afirma, e cito: "Não há nada na história que haja sido conquistado sem o derramamento de sangue." Fim de citação. Ainda Adolf Hitler afirma, e cito: Não implora, melhor dito, pelos direitos, porém se luta por eles." Fim de citação. Ainda Adolf Hitler afirma, e cito: "A verdade não importa, porém o que se importa é a vitória." Fim de citação. Para o presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos, afirma, e cito: "A minha preocupação não é de que se Deus está ao nosso lado, porém a minha maior preocupação é estar sempre do lado do Criador, porque Deus está sempre certo. Quase todos os homens são capazes de suportar as adversidades, porém se quiseres provar o verdadeiro caráter de um homem, então entrega-lhe o poder." Fim de citação. Para o efeito, os Estados da América e os seus aliados ocidentais devem saber de uma vez por todas de que o atual presidente nomeado de Angola, General João Manuel Gonçalves Lourenço, para se esquivar das inspeções ou dos holofotes dos peritos do Fundo Monetário Internacional, com vista a monitorar as práticas criminosas, incluindo a corrupção do regime sanguinário da oligarquia dos marxistas narcotraficantes de Luanda, os generais João Lourenço e o seu amigo General Eugênio César Laborinho, ministro do Interior de Angola, criaram e desenvolveram o Estado narco, já em curso ali na República de Angola. De resto, o recente aprisionamento por parte dos Estados Unidos da América de todos os tripulantes angolanos que navegavam numa embarcação que levava no seu convés mais de 3,5 toneladas de cocaína do MPLA e da de Luanda, nomeadamente o Simeone, capturado pela United States Drug Administration Enforcement DEA, ali no mar das Canárias, no Reino de Espanha. Um desidrato sobre o qual o Sr. Lourenço ou seu amigo, ministro do Interior, Sr. Laborinho, principal acusado de enviar aquela cocaína do MPLA, e que era, melhor dito, para ser entregue em algum lugar ali no alto mar. De facto, o silêncio sepulcral ou tumular por parte do general João Lourenço e do seu regime, que nunca se pronunciou, muito menos criar uma comissão de sindicância sequer e que seja independente e que possa investigar o crime,
é a demonstração clara e inequívoca de que o narco-estado estaria já consolidado ali em Angola. Narco-estado esse sobre o qual depende a economia paralela do regime dos narcotraficantes de Luanda, que lhe permite fugir às inspeções melhor dito, narco-estado esse sobre o qual depende a economia paralela do regime de Luanda e que lhe permite fugir às inspeções das instituições financeiras internacionais, incluindo o FMI. De resto, o recente confisco de mais de 800 milhões de dólares norte-americanos na residência de luxo localizada na região de Kikuchi, ali em Luanda, e pertence do diretor do gabinete do general João Lourenço, nomeadamente Edeltruz Maurício Gaspar Fernandes da Costa, dinheiro esse certamente proveniente do tráfico de drogas e de cocaína vendida pelo regime do general João Lourenço e de cujos dividendos costumam servir para o financiamento de atividades ilícitas em Angola, incluindo a corrupção de opositores políticos, etc. e etc. Para completar, o general João Lourenço e Eugênio César Laborinho, através do criminoso altamente perigoso, agora promovido para o chefe adjunto nacional do Serviço de Investigação Criminal SIC e elevado a patente de comissário da Polícia Nacional Angolana, nomeadamente Fernando Mbambi Reciado, e que tem sido acusado, juntamente com o Sr. Laborinho, como sendo os principais responsáveis pelo tráfico de cocaína do MPLA ali em Luanda. Reciado é o responsável de um esquadrão de morte denominado Abate em Luanda. O Abate é um instrumento de repressão ou de torturas e que serve para massacres secretas em Angola, de cujas vítimas costumam ser todos os que se atrevam a denunciar os crimes do general João Lourenço ou Eugênio César Labrinho, assim como do Fernando Mbambi Reciado, incluindo as denúncias do tráfico de cocaína. Que os Estados da América saibam de que o Sr. Reciado é o principal responsável pelas práticas nazistas nos corredores da morte do Abate em Angola. Reciado ou Laborinho deveriam ser vigiados faz tempo em Angola e no estrangeiro, com vista a nunca terem acesso a qualquer visto de entrada nos países do mundo livre, incluindo aqui nos Estados Unidos, por serem autênticos criminosos que praticam crimes de lesa unidade em Angola, incluindo no corredor de morte Abate em Angola. Para lá de serem os principais responsáveis pela transformação da cocaína em Angola, ou da economia, melhor dito, paralela de Angola, na venda da cocaína do MPLA, ali na África subsaariana e em todo o mundo. Logo que as chancelarias ocidentais sediadas em Luanda saibam de uma vez por todas de que estão sendo creditadas por um narco-estado em Angola e é encabeçado pelo general João Lourenço, a menos que os Estados da América, através da sua agência antidrogas ou a Drug Administration Enforcement DEA, venha chegar a uma conclusão contrária sobre as investigações dos aprisionados tripulantes angolanos ocorridas recentemente nas Canárias, no Reino de Espanha. De outra forma, repito, o silêncio sepulcral do general João Lourenço fala por si, e porque contra factos não existem argumentos. Foi o ponto de vista do Teu Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois do ponto de vista Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. Afinal, o major milionário Pedro Lussati, antes de ser detido, passava a vida a patrocinar festas de juízes, incluindo o juiz corrupto de Angola, ou o mais corrupto de Angola, o presidente do Tribunal Supremo, o brigadeiro Joel Leonardo. Em causa está uma festa de arromba que Lussati viria a patrocinar ao atual presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, nos finais de 2019. Uma festa oferecida pelo Lussati aos naturais da ilha, quando o general João Lourenço viria nomear o seu amigo de longa data, Joel Leonardo, ao cargo que ocupa atualmente. Antes, o juiz brigadeiro Joel Leonardo viria a conhecer Pedro Lussati através de um sobrinho, nomeadamente Henrique Chilembo Alfredo, o responsável da repartição fiscal do pessoal e quadros da Unidade de Guarda Presidencial de Angola, UGP, com a patente de coronel. Para os naturais da ilha, a nomeação de Joel Leonardo ao cargo do presidente do Tribunal Supremo viria a ser motivo de júbilo,
por conta da elevação de alguém da nação Mbundu para o mais alto cargo na magistratura judicial. O sobrinho de João Leonardo, Henrique Chilembo, viria a fazer parte dos mais de 49 réus da Operação Caranguejo. Logo, quando o SAT viria a ser detido, João Leonardo pouco fez para ajudá-lo. Contrariamente, mandou branquear a pena do sobrinho, Henrique Chilembo, de cuja a sentença viria a ser suspensa e nunca foi preventivamente detido, tendo permanecido em sua casa com toda a tranquilidade do mundo. O prestigioso site angolano Clube Cap Online desvendou para o mundo mais esta falcatrua de João Leonardo, amigo de dedo de unha do general João Lourenço e presidente do Tribunal Supremo do regime dos narcotraficantes marxistas de Luanda. O general João Lourenço mandou reativar o chamado Esquadrão da Morte em Luanda, que se chama Abate. O Abate foi agora restaurado pelos generais Lourenço e Laborinho. Porém, este centro dos corredores da morte, restaurado pelos narcotraficantes do MPLA, já existia no tempo do final do ex-presidente José Eduardo Santos. Para o efeito, o centro, melhor dito, das mortes, ou chamado Abate, é chefiado pelo comissário Fernando Mbambi Receado e que serve, melhor dito, para a execução sumária de todos os que se oporem ao regime general João Lourenço e ou aos que se dedicarem a denunciarem a venda da cocaína do MPLA, que costuma dar lucro aos bilhões de dólares norte-americanos e de cujos dividendos da cocaína, como fazem parte da economia paralela do regime dos marxistas de Luanda, para fugir às inspeções do FMI e, como consequência, esquivarem o monitoramento de todas as instituições financeiras internacionais e etc. Razão pela qual João Lourenço elevou Fernando Mbambi Receado ao cargo de segundo chefe do Serviço de Investigação Criminal de Angola, SIC, muito recentemente. A denúncia de mais este crime do narco-estado já construído em Angola, feita ao Desperta Angola, aqui em Miami, no sul da Flórida, veio de um polícia testemunho ou que testemunhou na participação das execuções de Álvares Camolingue e Isaías Caçule, quando o Receado os executou e depositou os seus restos mortais aos crocodilos do rio Bengo, ali em Luanda, num dos crimes mais hediondos conhecidos e de lesa humanidade praticado pelo Fernando Mbambi Receado ali em Angola. Que Mbambi Receado certamente mais tarde ou mais cedo pagará com pena pesada em Angola ou no estrangeiro. Segundo o referido polícia, o centro de abate costuma ser usado pelo SIC como, melhor dito, assim como pelas várias figuras de proa do MPLA, incluindo o próprio general João Lourenço, sempre que necessário for executar algum angolano que seja visto como sendo ameaça aos interesses do reino da cocaína do MPLA ali em Luanda. Desculpem, eu às vezes, quando venho fazer esse show aqui, é que as notícias que vêm de Angola, de facto, não é? Isto até não era motivo para rir. A ideia é que, enfim, dá graça, né? Dá um certo, enfim, bastante sentido de tristeza, mas também, às vezes, o que o MPLA anda a fazer, esse regime de Lourenço, chegou a um lamaçal, não é tal, de que, de facto, é preciso ter muita coragem, não é? Para, digamos, continuarmos como angolanos, patriotas, não é? A aturar bandidos criminosos, não é? Encabeçados pelo João Lourenço Laborinho Receado, não é? Por de facto, o que estamos a ver em Angola é simplesmente, não é? Impensável num país que se diz independente, não é? E a ideia aqui é que todos os angolanos têm de saber, não é? Incluindo o governo dos Estados da América, por exemplo, no caso dos países do mundo livre, de que o que temos em Angola é de facto um narco-estado, não é? Existem hoje todos os ingredientes necessários para que o governo dos Estados Unidos da América e todos os países do mundo livre despejam o regime de Lourenço à força. Eu pessoalmente nunca defendi força, na verdade, nunca. Eu sempre tenho dito de que em Angola já morreu muita gente, não é? E que de facto a reconciliação é o caminho, né? Incluindo o perdão do presidente Lourenço. Só que o presidente Lourenço pisou na bola desta vez. Porque de facto quando vocês veem um país, não é, a ser
conduzido através de um narco-estado, significa dizer que todos nós aí estamos em perigo. Porque o narco-estado produz tanto dinheiro que ele é capaz de introduzir pessoas aqui nos Estados Unidos da América também. Razão pela qual o governo norte-americano, não é, costuma priorizar, não é, eu diria, a captura e eu diria, a supressão de estados ou de narco-estados. Portanto, estamos em perigo em Angola, não é? Porque, de facto, quando temos este assassino criminoso que se chama Receado, olha, o Receado matou Camulingue e Camussula e mandou Camulingue e Caçula, melhor dito, e mandou ou depositou os restos mortais, os seus restos mortais aos crocodilos do Rio Bengo. Camulingue e Caçula, podia ser eu, podia ser você que me escuta, podia ser qualquer um dos teus filhos. Portanto, eu pessoalmente, né, eu vos garanto a todos vocês em Angola, eu usarei toda a minha influência, né, aqui nos bastidores dos Estados Unidos para que Receado seja, não é, trazido à justiça. Quer Receado, quanto Laborinho e todos os delinquentes estão a criar problemas aí em Luanda. Porque aí nós temos um problema ali em Luanda, temos oposição ali, assim, né, que aparentemente, na minha opinião, enfim, se calhar por causa do abate, né, daquele ou seja, por causa do abate que o João Lourenço criou ali, a oposição desapareceu também. Mas olha, o medo, não é, eu tenho sempre, repetidas vezes, não é, dito aos compatriotas de que o medo, não é, constitui o principal desidrato, né, que faz com que qualquer estúpido, não é, nos crie ou nos desgoverne, como o caso, não é, do general João Lourenço. Portanto, a ideia é que em Angola, né, nós temos de ser, não é necessário mais armas, né, para o derrube de ditaduras hoje. A ideia é que nós temos de acordar em Angola e nos lembrarmos, não é, e despertarmos, termo esse, despertarmos, sabendo que estamos sendo conduzidos por uns delinquentes que agora criaram, não é, criaram aí e desenvolveram um narco-estado que já está em curso em Angola. E criaram, o Receado criou ali o tal centro de abate, né? Quer dizer, nós aí em Angola somos como cabritos, não é? A ideia é essa. Se o Receado quer matar algum angolano ali, então agarra, leva lá e abate e leva nos jacarés e entrega o corpo. Quer dizer, estamos numa situação, se vocês não sabiam, numa situação muito pior do que o tempo colonial. Porque, olha, eu passo a minha ignorância, né? Eu nunca fui colonizado pelos portugueses. Eu tenho 61 anos, mas eu nunca me senti colonizado pelos portugueses. Vamos dizer porquê. Quando eu estudava naquele tempo, olha, hoje, a título de exemplo, tirando uns poucos, né? Hoje em Angola, todos os meninos, não é? Todos os meninos, entre aspas, que estão agora com 40 anos, por conta da desestruturação do sistema de educação do país, hoje, poucos, aí assim, ou seja, temos muitos doutores em Angola, mas poucos sabem escrever o nome deles em condições. Muito menos saber, não é? Eu diria articular palavras na linda ou na bonita língua de Luís Vaz de Camões, não é? E muito menos, não é, ter dicção, não é? Língua portuguesa, que nós aprendemos isso quando no tempo colonial, né? No meu caso particular, né? Eu, quando estudei naquele tempo, né? Ali no Liceu do Ige, ali, e mesmo em São João de Pombo, né? Onde eu fui moldado na língua portuguesa, eu estudei com grandes homens ali. Hoje, alguns, enfim, estão todos no estrangeiro, caíram fora do país, né? Portanto, português não é a minha língua, né? Mas ela é a língua nacional, não é? E a língua veicular, né? Que permite com que nós, angolanos, possamos comunicar. Porque nós somos um conjunto de vários povos aí. Aí muita gente, incluindo Agostinho Neto, andava a dizer que aí havia nação. Olha, nunca houve nação em Angola, nunca haverá. Portanto, mas, voltando à vaca fria, eu não me sinto colonizado. Porque eu estudei no tempo colonial. Se eu tivesse a pouca sorte de haver estudado, se calhar, no tempo do MPLA, hoje eu não sabia nem conjugar um verbo. Por exemplo, como tem visto aí muita gente, eu às vezes entro em plataformas digitais ali, que os miúdos estão a criar, é um desastre, mas a culpa não é deles. Porque é isso que eles encontraram, foi isso que o MPLA, não é? Lhes proporcionou, melhor dito,
do ponto de vista de educação. Portanto, estamos sendo, enfim, desgovernados por matumbos. Razão pela qual matumbos, não é? Assassinos, não é? E pessoas completamente, eu diria, desvairadas, porque eles são africanos e não se lembram de que aquilo, não é? Angola é a nossa casa comum, no caso João Lourenço. Deveria, no mínimo, ter um mínimo, eu diria, de responsabilidade, não é? Para escutar os seus assessores com vista, digamos assim, conduzir o país ao porto de destino desejado por todos os angolanos. E nunca criar ali uma situação em que agora todo mundo tem medo do Cerrado Mbambe, incluindo o próprio Lourenço. Então, onde é que estamos? Mas eu repito, onde está a oposição em Angola? Mas eu repito que eu não sou nada em Angola, né? Eu não tenho poder nenhum naquele país. Eu sou uma pessoa, enfim, humilde e que não tenho armas, não tenho nada, não tenho partido, não tenho ambições políticas em Angola, não tenho nada ali. Mas, vos garanto, farei tudo o que estiver ao meu alcance para trazer Fernando Mbambe Reciado, ou Laburinho, ou quaisquer outros ali, incluindo Lourenço em Angola, para que o governo norte-americano seja alertado convenientemente, não é? Através de senadores e outras pessoas aqui nos bastidores, com vista a trazê-los à justiça. Isto vai ocorrer em Angola, porque de facto estamos perante um narco-estado. Porque o governo tem de ser pessoa de bem, de cujo objeto social é servir o povo, né? Por isso que é função pública. Portanto, mas olha, esse caso de João Leonardo, né, tal como vos tenho dito, né, se transformou como sendo um refrão, né, de todas as notícias pela negativa, né? É de Angola. Logo, nada vai acontecer com Joel, né? Porque ele recebe ordens superiores do general João Lourenço, o seu amigo, né, aí no Casuno. Não é? Agora, quanto ao estabelecimento ou ao restabelecimento do centro dos corredores da morte, do chamado abate, por parte do general João Lourenço e Eugênio César Laburinho e Fernando Mbambe Reciado, eu pessoalmente vos digo, apesar de ser, repito, um homem de reconciliação e tudo mais, mas usarei o meu poder de influência aqui nos Estados Unidos, farei isso, junto de muita gente, né, no centro, poder aqui, não é? Para denunciar amplamente, quer Laburinho, quer Reciado, com vista a pagarem pelos seus próprios crimes, mais tarde ou mais cedo. Porque Angola está em tempo de paz e não vejo por que razão maltratar os angolanos, tal como os judeus foram simplesmente maltratados, pior que ratos na sua própria terra, ali assim, a quando da criação, não é? Dos campos de concentração da Alemanha, por Adolf Hitler. Portanto, os que estão sendo mortos pelo Reciado, poderia ser eu, né? Estar no lugar deles. Logo, repito, o Reciado terá um fim triste em Angola, a menos que haja herdado Angola da sua família. E que estes delinquentes, não é, a solta Angola, não julguem enganosamente que Angola, não é só país dos matumbos e de gente impreparada, né? Deus tem reservado melhores dias para o nosso lindo país e não haverá lugar para criminosos nas instituições, não é, do Estado angolano no futuro, não é? Que só estarão ali, não é? Ou estão ali, melhor dito, porque o João Lourenço conduz um narco-estado, não é? Repito. E se eu não tenho razão, desafio aqui o general João Lourenço a desmentir-me publicamente se o seu governo é ou não é narco-estado, né? Que venha e desminta, não é? E que diga onde está o Deltrudes Costa, né? Onde está o Deltrudes Costa, camarada Lourenço, não é? Houve ou não houve rusga na mansão de luxo de Kikuchi pertence ao Deltrudes, não é? Mas eu hoje vou dizer aqui, não é, quando é que o governo dos Estados Unidos da América classifica um governo como sendo narco-estado, não é? Fiquem atentos ali, todos vocês que me escutem, prestem atenção para vocês perceberem quando é que o governo norte-americano, não é, classifica um governo como sendo um narco-estado. Portanto, para começar, existem dois principais critérios que levam a Casa Branca, não é, ou Washington DC, a classificar narco-estados em todo o mundo. Número 1. Sempre quando, não é, um governo, não é, nomeie narcotraficantes, não é, nas instituições de Estado. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Sempre quando, não é, haja transformação da economia de certo país ou parte dela na venda, não é, de drogas, incluindo a venda de cocaína, né, etc. Não é? Na verdade, não é, os dois ingredientes citados acima, não é, na minha opinião, parecem estar já reunidos na mesa ali em Luanda, não é, por parte dos Jimmy Lourenço.
Portanto, agora tudo fica dependente, não é, das investigações que a Drug Administration Enforcement, não é? Ou da United States Drug Administration Enforcement, DEA, não é? Está a conduzir sobre os tripulantes angolanos detidos pelos americanos na embarcação de Simeone, né? Nas Canárias, no Reino de Espanha, para depois sabermos qual será o futuro do regime de Luanda, né? Mas, por exemplo, olha, vou dar aqui um exemplo. O mais recente, se você não sabia, fique sabendo de que a mais recente extradição de um presidente, né, acusado de narcotráfico de cocaína aos Estados Unidos aconteceu no ano passado, né? Ocorreu no ano passado, numa quarta-feira, dia 21 de abril do ano de 2022, quando o ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que está neste momento detido aqui em Nova York, nos Estados Unidos, onde corre o risco de levar uma prisão perpétua, não é? Se for achado culpado por venda de meia tonelada de cocaína apenas, né? Por parte da Drug Administration Enforcement dos Estados Unidos, né? Não é? De resto, o senhor Juan Hernández teria sido conduzido aqui nos Estados Unidos da América exatamente através de um avião, não é? Da DEA, e que foi buscar ali em Tegucigalpa, né? Na capital das Honduras, a partir do qual teria sido imediatamente algemado, logo levado aqui nos Estados Unidos, né? Para lá do falecido presidente do Panamá, Manuel Antônio Noriega, que na década de 80 viria a ter um destino similar, né? Não é? Por isso é que o general João Lourenço Laburinho Receado não pensem à toa ele anda de cadeia, os deixará impunes ali, não é? Na prisão a céu aberto que se chama Luanda, né? Tanto os tripulantes angolanos agora detidos no alto mar, não é? Pelos americanos, né? Se os entregarem aos Estados Unidos, não é? Durante as investigações, né? Isto aí estará feio, né? Para o bochecha do Luanda, né? De resto, o silêncio sepulcral do general João Lourenço fala por si. Tanto, termina aqui esse inicial desperta agora. Sou Orlando Fonseca, vos falo desde sempre, desde Sunshine State, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, no estado da Flórida, né? E eu vos falo, desde sempre, onde eu estou e onde eu deveria estar, como angolano, né? Portanto, se você me escuta desde Belize, Adange que esteja, ali na Bacongolândia, ou se você me escuta, eventualmente, onde quer que você esteja, ali, assim, em Pinda, no nosso no estado de Banza, Congo, e desde lá para o Sanza Pombo, ali no Cuilo, Congo, e era onde que ambota queno, Zambia, no Sambula, Kanga Angola, que ambota queno, Zambia, no Sambula. E se vocês estiverem dessa Bacongolândia para o sul de Angola, na nação Umbundulândia, na nação Umbundu, ali assim onde o camarada Lourenço prometeu a Califórnia que nunca aconteceu. De todas as formas, se vocês estiverem no Bito, para o Luau, a todos vocês agradeço imensamente. Hoje, domingo de oração. A todos vocês agradeço, onde quer que vocês estejam. Se calhar, vocês podem estar aqui mesmo, no QS 90 milhas da Havana, para o Main State, ali na lindíssima cidade de Portland. Se vocês estiverem na costa do oeste dos Estados Unidos, onde quer que estejam, para a costa do leste, na cidade grande de Maçã, cidade de Nova York, e desde lá para o meu lado esquerdo, na lindíssima cidade de Luanda, do outro lado do mar, onde quer que você me escuta, em Luanda, na Samba, em Talatona, onde quer que você esteja, a todos vocês agradeço imensamente. Vocês podem estar na Grande Lisboa, em qualquer lugar de Portugal continental, vos agradeço a todos. Se vocês estiverem, eventualmente, aonde quer que estejam, desde o hemisfério sul, ali na República Federativa do Brasil, para o norte do planeta, no Japão, ou se vocês estiverem no Oriente Médio, na Terra Santa, desde lá para cá para o Ocidente, a todos vocês vos agradeço imensamente, que Deus abençoe a todos, orem por mim, e orem por todas as nossas famílias em Angola, orem por todas aquelas pessoas sofredoras e que estão com fome em Luanda. Em Luanda tem muita fome, e assim, as pessoas lamentam, crianças, adultas e todo mundo lamenta Luanda, mas vos prometo que melhores dias virão. Deus tem certamente reservado melhores dias para o nosso país e eles chegarão com certeza. Cuidem-se muito obrigado por escolherem Voto Desperta Angola. Sou Orlando Fonseca uma vez mais. Desde a linda cidade de Miami vos falo que Deus abençoe a todos, que cuidem-se muito obrigado por escutar-me, muito obrigado.